Posso estar sendo trouxa, mas eu ainda acredito em você, Tyler. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole, aqui eu falo de série, eu falo de filme, eu sei que você gosta de falar sobre essas coisas também, então se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho também para receber notificação dos próximos vídeos e fica por aqui. Mas faz tudo isso de verdade, porque me ajuda. Wandinha finalmente chegou na Netflix. A série derivada de A Família Addams estreou no dia 23 de novembro e eu tenho certeza que tinha muita gente aqui que estava ansiosa pra assistir. É claro que tava rolando uma super expectativa, né? Será que vai ser boa? Ou será que vai ser mais um micão da Netflix? E agora que a gente já assistiu tudo, a gente pode falar sobre isso. Então esse vídeo vai ter spoiler, tá? Ele é principalmente pra quem já assistiu tudo e tá afim de comentar o final, de comentar os momentos marcantes, os melhores personagens e por aí vai. E claro, eu vou dar minha opinião também sobre o que eu achei da primeira temporada. Então se você ainda não assistiu, vai lá, assiste tudo e depois volta aqui pra gente ter esse papo. E eu já vou logo falando sobre o final, sobre a revelação de quem que tava por trás do plano todo. A gente já sabia que tinha a ver com o Crackstone lá, mas a gente não sabia quem que tava querendo ressuscitar o velho. E sendo bem sincero, eu achei meio óbvia essa resolução, porque eu já tinha sacado que seria a professorinha lá, e pelo que eu vi, muita gente já tinha também. E o motivo de eu ter desconfiado dela meio cedo é porque essa personagem não tinha um arco narrativo definido. Se não fosse esse antagonismo revelado no final, ela não teria utilidade nenhuma pra história. Eu não acho que ter plot twist surpreendente seja tão importante pra essa série, mas essa previsibilidade dos vilões me incomodou um pouco. Porque com o Tyler eu não fiquei surpreso também, vocês ficaram? Pra mim tava muito na cara que não seria o Xavier, porque ele tava sendo cogitado desde o começo, então o roteiro não faria isso. E aí ele, o Xavier e o Tyler eram meio que antagonistas, né? Então se não é um, vai ser o outro. E depois daquele episódio que eles vão lá na mansão da família morta, as duas meninas se ferrando com o bichão atrás delas, depois aparece o Tyler arranhado e tal, mas a gente não teve nenhum momento do Tyler com o Hyde na mesma cena. Ou seja, e como eu disse, eu não acho que seja um grande problema a gente sacar isso antes, mas enfim, quis pontuar isso porque pra mim foi rolou uma frustraçãozinha, não vou mentir. Então era isso, quem queria levantar o velho colonizador do túmulo era a professora Marilyn, e ela era também a mestra do Tyler, que é um Hyde. Mas antes de falar mais sobre o final, eu quero passar por uns outros pontos aí, quero dar umas opiniões aqui. Eu achei a série muito atrativa visualmente, o que com certeza tem a ver com a presença do Tim Burton na equipe. Além de ele ser um dos produtores executivos da série, ele também dirigiu os 4 primeiros episódios. Ainda que seja uma versão mais soft do Tim Burton, digamos assim, tem como a gente identificar algumas características dele nesse trabalho. Eu já fui fã do Tim Burton, eu sou apaixonado por Sweeney Todd, um dos filmes dele, então eu já tive esse momento, mas eu tava um pouco distante dos trabalhos dele nos últimos anos. Claro que aqui também não é um trabalho super autoral, né, porque é uma série da Netflix, tem milhões de pessoas envolvidas, mas ele teve uma voz super ativa no processo criativo da série como um todo. Ele criou o monstro, por exemplo, que é ótimo. Então muitas das decisões criativas e técnicas também da série vieram dele. E tem uma outra coisa que eu não sei se vocês concordam comigo, mas apesar dos últimos episódios serem os que mais têm acontecimentos importantes e tudo mais, eu senti os 4 primeiros mais excêntricos, mais espirituosos, quem sabe. E eu acho que isso tem super a ver com o olhar do Tim Burton na direção. De qualquer forma, na minha opinião, Wandinha é um produto pop muito certeiro. Tem personagens carismáticos, tem um texto atual, afiado, tem uma estética muito atrativa, como eu já disse, e tem uma mistura de gêneros também, né? Porque tem elementos do terror, tem elementos do gore, aí rola um draminha adolescente, aí tem um suspense investigativo, a fantasia. Eu acho que a união disso tudo podia ter tornado a série uma salada sem sentido, e não foi o que aconteceu. Eu acho que esses elementos todos caminham numa direção que faz sentido pra todos eles, entende? Mudando de assunto, esse é o momento de elogiar a Jenna Ortega. Prepara aí teu elogio, deixa nos comentários, que a gente tem que enaltecer essa menina. Ela acertou demais no tom dessa personagem, porque essa vibe meio ácida, meio sarcástica em alguns momentos, ela parece simples de fazer, mas não é. Eu acho que ela conseguiu fazer isso com
com muita propriedade, de verdade. Acho que ela conseguiu dar características bem marcantes pra Wandinha, ao mesmo tempo que não deixou de ser natural dentro da esquisitice da personagem. É claro que é uma série que não é naturalista, que não exige esse tipo de interpretação, mas se fosse uma interpretação caricata, artificial, por exemplo, a gente teria se afastado da personagem. Ela conseguiu ser carismática com uma personagem que abomina o carisma. E eu acho maravilhoso que a série tira sarro da própria protagonista, sabe? Tipo, bota ela numa situações que ela odeia e aí o desprezo dela por aquilo é um dos combustíveis do humor. Ela de orelhinha de gato pra vencer a competição, ela odiando aquele look. A Wandinha nessa temporada teve uma trajetória clara de amadurecimento, de autoconhecimento. Depois que o escorpião pet dela morreu, ela nunca mais tinha chorado, por exemplo. Aí quando o Mãozinha quase morre, ela chora de novo. Aí ela termina a série com um super abraço na Enid, que é bem significativo também, dado o histórico dela. Então ela tá aprendendo a não negar esses vínculos, né? Porque eles existem, não tem o que fazer, e isso não vai tornar ela uma pessoa mais frágil ou uma pessoa igual às outras, coisa que ela não quer ser nunca, né? A amizade dela com a Enid, por exemplo, super legal também, né? Essa vibe da amizade contraste, digamos assim. Elas representam coisas completamente diferentes. E se a gente parar pra pensar, é uma ideia meio clichêzinha também, mas não importa. Elas são maravilhosas. O clichê funciona muito bem quando ele é bem feito ou quando ele é ressignificado de uma forma ou de outra. Gente, pra mim, Wandinha, melhor personagem, sem sombra de dúvidas. Gostei muito da Enid, gostei muito dos meninos também. O Mãozinha é maravilhoso. Mas a Wandinha é a rainha da série. E que bom, né? Porque a série é sobre ela, tem o nome dela. Nada mais justo. Uma coisa que eu vi que acabou incomodando muita gente que assistiu a série, mas não me incomodou muito, é o fato da família aparecer menos do que as pessoas esperavam. Eu já achava que ia ser esse o caminho, pela forma que a série foi vendida, sabe? É sobre a Wandinha, é sobre essa personagem, sobre a trajetória dela. Então eu não acho negativo que a gente veja essa personagem crescer sem a presença constante da família. Claro que bate saudade, né, da gente acompanhar esses personagens todos. Mas pra mim realmente faz sentido com a proposta da série. Agora eu quero falar sobre o arco principal da temporada, que na verdade é muito simples, né? Toda coisa do Crackstone lá, dos peregrinos, os padrões contra os excluídos, aí o monstro, a mestra do monstro, e acaba usando uma fórmula de roteiro, digamos assim, pra contar essa história. Porque a gente pode elogiar um roteiro por diversas qualidades dele. Pode ser pelos diálogos bem construídos, pode ser pela criação dos personagens, pelo desenvolvimento da trama, pelos plot twists. No caso de Wandinha, eu acho que os maiores acertos estão nesses diálogos com tom ácido, nos personagens carismáticos e nas imagens que esse texto permite serem criadas. Mas a estrutura narrativa em si não chama muita atenção. O arco do Crackstone, por exemplo, de tão simples que ele já foi resolvido nessa temporada. Foi um final seguro para uma época de cancelamentos frequentes, né? Então, se a série não vingar, pelo menos tem um finalzinho ali. Só que mesmo assim tem margem para uma continuação, aquela coisa dela tá sendo vigiada, sabe Deus por quem. Isso parece não ter interferido muito no rumo das coisas até agora, então acho que é algo pra frente mesmo. Tem série que opta por essa estrutura, né? De cada temporada apresentar um mistério que vai ser resolvido nela mesma e não vai deixar muitas pontas soltas pra depois. E eu tô achando que esse é o caminho que vai ser escolhido aqui, tá? Mas vamos ver. Porque se a gente pensar bem, a Wims tá morta. A psicóloga tá morta. A Crackstone aparentemente morreu. A professorinha a gente não sabe ainda. Tem uma possibilidade grande de renovação dessa história, digamos assim. De trazer novos personagens, de trabalhar novos conflitos e novos mistérios. A cadeira da direção da Nevermore, por exemplo, vai ter que ser ocupada por uma outra pessoa. Quem que vem? Quem que vai dirigir essa escola? Fiquei chateado que ela morreu, você viu? Eu tinha gostado da personagem, gosto muito da Gwendoline Christie. Espero que eles botem alguém interessante nesse lugar aí. Vamos falar sobre o final agora, que acho que já é o momento? No fim das contas, a Wandinha acertou pouca coisa, né? Durante a temporada. Porque ela encarnava que era culpa de alguém e a gente já tava entendendo que não, e ela não supera. Aí ela se atrapalha toda, é injusta com as pessoas. Se ela não tivesse as visões, de fato ela estaria bem perdidinha nessa investigação. Isso me irritou um pouquinho, admito, porque essa personagem ela é vendida como uma menina muito inteligente, muito sagaz. E eu queria ver ela acertando mais. Uma coisa muito legal do final da temporada foi a galera toda se ajudando, né? Porque, afinal de contas, era também o futuro da escola deles. Não era só uma questão com a Wandinha individualmente. Aí rolou Bianca com o canto dela, rolou o Eugene com as abelhas, eu achei maravilhoso, eu amei esse momento. A Enid finalmente se transformou e virou uma baita de uma lobona com mechas coloridas, eu amei o visual dela. Achei legal essa energia de união da escola, sabe? Tomara que se mantenha. Sobre a professora Marilyn, será
que ela morreu? Eu acho que não, gente, porque a Wandinha não ia matar a mulher, né? Eu acho que ela só tacou-lhe um chute na cara dela, ela vai ser presa, vai ser banida da escola, sei lá. E uma coisa, a Wandinha terminou de escrever o livro dela, né? Então, com certeza, isso vai ser repercutido de alguma forma numa continuação. Será que o fato dela estar sendo vigiada tem a ver com isso? Será que ela tá contando uma história que não querem que seja contada, baseada em fatos? O final, assim como a temporada toda, deu importância pra essa escrita dela, né? Então, algo tem ali. E teremos uma Wandinha conectada, ela ganhou um celular do Xavier. Gente, que aleatório, do nada um tal celular. Não entendi muito bem porque que foi importante mostrar que ela ganhou um celular no final, mas acho que foi também pra mostrar que, ó, Xavier tá ali, ele ainda se interessa por ela. Será que vai rolar um clima? Eu gosto dele, sabia? Mas tem uma coisa, o caminho do Tyler ainda me deixa dúvidas, porque ele ainda tá conectado a Marilyn. Será que não tem um jeito de fazer ela parar de exercer esse poder sobre ele? Acho que tem coisa pra gente conhecer ainda sobre a mitologia do Hyde. Deve ter um jeito de ele aprender a dominar essa transformação e não sair por aí matando gente. No final a gente vê ele se transformando dentro do carro da polícia, então ele vai conseguir escapar. Mas eu não sei se ele vai ser o vilão da próxima temporada, por exemplo. Eu acho que a gente ainda pode ter uma surpresa em relação a isso. Eu não tenho uma opinião muito cravada sobre a índole do Tyler. Porque não é possível que tenha sido tudo mentira. Ele não sentia nada pela Wandinha. A minha teoria é que sim, que ele gostava dela, que ele queria estar com ela, só que ele estava sofrendo uma influência muito maior. Posso estar sendo trouxa, mas eu ainda acredito em você, Tyler. Enfim, tem muita gente relacionando Wandinha a uma outra série da Netflix, que é Sabrina. Acho que por conta de uma decepção meio geral que rolou com Sabrina, né? Mas sobre isso eu posso falar muito pouco, porque eu comecei a ver Sabrina na época e nem terminei a primeira temporada. Realmente não me pegou, então é isso. Pra mim, Wandinha é infinitamente mais interessante, mas eu não tenho muita moral pra falar de Sabrina. Então, resumindo a minha opinião, eu gostei muito. Gente, foi verdadeiramente divertido assistir Wandinha. Amei as referências todas, a coisa da Copa Poe é maravilhosa, e o Edgar Allan Poe, inclusive, estudou na Nevermore, gente. É muito bom. Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo, eu acho que Wandinha é uma série com o DNA da Netflix. Nessa coisa de ser um produto pop, de ser fruto, provavelmente, de algoritmo também, só que fazendo isso muito bem. Eu tô gravando esse vídeo 3 dias depois da estreia, então eu já tô vendo que a série tá fazendo muito sucesso. Mas mesmo que eu tivesse gravado antes, eu ia dizer que teria pouquíssima chance de não fazer sucesso. Me diverti assistindo, quero uma segunda temporada, porque eu tenho certeza que vou me divertir de novo. E é isso, gente. E Jenna Ortega, rainha. E fim de vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Espero que você tenha gostado. Se esse é o caso, dá um like no vídeo. Ativa o sininho para receber a notificação nos próximos. E se inscreve no Rocambole, por favor. Vai, eu vou insistir. Se inscreve, clica nesse rocambolezinho aqui, vai aparecer inscrever-se. Clica. E não sai dessa página, obviamente, sem deixar nos comentários o que você achou de Wandinha. Acha que merece uma segunda temporada ou não merece. Até o próximo vídeo. Tchau.